e creia. Apenas creia. A palavra aqui diz que Jesus, ele olha para a multidão e ele se vira para a multidão e pergunta: quem me tocou? E os discípulos falam: Senhor, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, ou seja, que ela tinha sido curada, né, como o versículo 29 diz, que ela sentiu no corpo, imediatamente a hemorragia cessou e ela sentiu no corpo que estava livre do sofrimento. O versículo 33, né? Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ela expôs a vida dela ali para Jesus, diante daquela multidão, ela testemunhou, ela deu, ela falou toda a verdade do que sofria, do que acontecia, do que tinha gastado, de todo o sofrimento que vinha passando. E quando ouviu falar dele, creu. Então, essa fé que ela teve levou a ter a atitude que teve. A atitude que ela tomou foi à medida da fé que ela teve no seu coração. E aí Jesus disse assim para ela: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Semelhantemente, é a palavra que a gente leu depois sobre a libertação do jovem, do menino. E a mesma coisa que Jesus ele disse para essa mulher é a mesma coisa que também Jesus diz para você. Mas a minha pergunta para você é: qual é o tamanho da sua fé? Lembre-se, o tipo de fé que você tem é o tipo de atitude que você terá. A fé que você tem será demonstrada no tipo de atitude que você vai ter. Lembre-se que a fé sem obras é morta. Tiago até nos ensina e diz: você tem fé? Então mostre-me as suas obras, e eu mostrarei a minha fé através das minhas obras. A fé sem obras é morta. Essa mulher, ela creu. Ela disse: se eu tão somente, ela pensava com ela mesma, depois que ela ouviu falar de Jesus. Você já ouviu falar de Jesus? Você crê em Jesus? Então coloque essa fé no seu coração. Não duvide do poder do Senhor, independente de qual seja a sua situação. Mas tão somente creia. Creia e vá até Ele em oração. Vá até Ele em busca, em lamento e humilhação. Vá até Ele em quebrantamento de coração, com sinceridade. Vá até Ele. E não importa qual seja a sua situação, mas entregue a Ele. Entregue a Ele essa causa e deixe que Ele trave por você a batalha que você não tem força para travar. Deixe Ele cuidar de você. Deposite a sua dependência nele e não nas suas forças, e não na confiança em recursos humanos, e não em pessoas, mas em Deus, o Senhor do céu e da terra. A mesma palavra que Jesus ele deu para essa mulher é a mesma palavra que ele também te dá hoje, se você crer. Se você terá a atitude da fé, da firme fé, convicta fé no Senhor, não duvidando, não fazendo com insegurança, não temendo, mas crendo. Você vai sentir em seu corpo, se for algo de uma doença física. Mas se não for físico, você vai ver, como Jesus ele disse para Marta, irmã de Lázaro, você verá a glória de Deus. É a mesma coisa, você vai ver a glória de Deus.